do livro Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel, lição número 151, Maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Esse versículo está na carta de Tiago 4:11. Nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na esfera das conversações leais. A palavra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa da observação séria. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Cristo seja conosco. Com essa leitura que já começa a ficar aí na nossa mente, para a nossa meditação, nós estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Como sempre, nós pedimos a proteção da espiritualidade superior para que esse instante de estudos da doutrina espírita, estudos do Evangelho, seja envolvido pela paz, pela harmonia, que esse clima espiritual seja favorável para a gente aprender, para a gente gravar no íntimo as lições e depois da nossa vida a gente colocar tudo isso em prática. Nós vamos fazer, como sempre nós fazemos, abrindo a nossa reunião no clima da prece. E antes da prece, igualmente nós vamos desejar aí uma boa noite a todos aqueles que estão nos seguindo aí nas redes sociais, os que vão observar ou ouvir posteriormente a nossa reunião, e todos onde estiverem sejam envolvidos nas bênçãos do Cristo. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Depois nós vamos ter uma música que será executada pelo Elio, e logo em seguida, depois da apresentação da música, nós vamos ter a alegria de ouvir a Clei, que preparou para nós um tema no combate, a luta contra o mal. Eu ia falar no combate ao mal,
mas a memória já não me socorrida. Esse assunto certamente vai nos interessar muito, porque é uma luta nossa, a luta de todo mundo, para a gente vencer o mal e definitivamente instalar o bem na nossa alma, no nosso coração. Vamos então, juntos, mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, pedindo a Ele a proteção para as nossas vidas, pedindo igualmente a proteção para a nossa reunião. Estejamos envolvidos na paz e na luz desse Mestre incomparável. Divino amigo, em Suas mãos entregamos as nossas vidas, a nossa reunião, nosso trabalho nesta noite. Que os Seus emissários, nossos estimados mentores espirituais que estão a serviço em Seu nome, possam amparar-nos nestes momentos, principalmente amparando e inspirando a nossa irmã Cleide na sua exposição nesta noite. Confiantes, divino amigo, no seu amparo, na sua proteção, abrimos a nossa reunião, gratos por mais este encontro em seu nome, gratos por este estudo da doutrina espírita que o Senhor nos permite vivenciar. Que assim seja. Boa noite a todo mundo. Tocar uma musiquinha aqui para dar uma abertura ali pro tema que a mamãe vai estar falando hoje. A música é Preciso Saber Viver, dos Titãs. Então, quem quiser cantar junto também, pode ficar à vontade. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.
noite a todos. Boa noite. Obrigada, Elil. Música muito linda, né? A letra em si, ela nos convida aí a pensar a respeito da vida, das ilusões, das decisões que nós temos que tomar na nossa caminhada ao longo dessa trajetória aqui na vida terrestre, dos obstáculos, das escolhas, de tudo que nós fazemos, porque nós temos consequências de cada escolha que nós fazemos aqui. E essa canção no refrão, ela enfatiza que em meio a tantos caminhos, a tantas decisões a serem tomadas, é preciso a gente saber viver, né? Ou seja, usar esse poder de escolha que a gente tem, o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, com sabedoria, né? Porque tudo tem consequência. Mas o tema de hoje é a luta contra o mal, né? E é um texto que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. E eu vou estar contando mais ou menos a narrativa aí para a gente estar fazendo as reflexões. Então, conta essa narrativa que de todos os acontecimentos da vivência de Jesus junto aos apóstolos, o que mais impressionava eles, os discípulos, era os encontros que o mestre tinha com as pessoas possessas, ou seja, obsediadas, que estavam sobre o jugo de espíritos inferiores. E diziam, lá na época, assim, diziam os endemoniados, mas possuídos pelos espíritos inferiores, espíritos do mal, diziam assim. E dentre os companheiros do Messias, Tadeu é aquele que mais se deixava impressionar por essas coisas que aconteciam, né? Quando Jesus amorosamente chegava por os espíritos que estavam dominando, obsediando aquelas supostas vítimas, né? E fazia com que eles se retirassem ou doutrinavam aqueles espíritos e eles se libertavam, né? Aquelas vítimas de uma certa forma se libertavam do jugo dos obsessores. Ele ficava muito curioso quando o mestre chegava e amorosamente determinava que eles se retirassem dali. Ele sentia naquela hora, observava muito quando a vítima soltava aqui um certo suspiro de alívio, porque estava sendo libertada daquela teia mental, daquelas energias perniciosas, né? E também, às vezes, os obsessores, eles soltavam um grito, né? Porque muitas das vezes eles eram retirados à força daquela situação. Tadeu, ele ficava muito maravilhado com os feitos de Jesus, com aquelas situações e muitas outras. Mas ele gostaria de conversar aquilo com o mestre. E certo dia, ele ficou pensando muito, porque aconteceu um fato. O mestre Jesus saiu, né, juntamente com Tiago e também João para os lados de Cesareia de Filipe, e uma moça foi trazida para ele, para que ele anulasse a atuação dos espíritos obsessores. Ela estava ali com uma certa demência nesse sentido, né? Obsediada. Só que apesar dos esforços que ele fez, da boa vontade que ele tinha em agir como Jesus, ele não conseguiu. Somente na outra noite é que ela pôde ser assim aliviada, que ela pôde tomar consciência de si mesma novamente, porque Jesus voltou e doutrinou aqueles espíritos. Então ele ficou assim muito cismado com aquela situação, lembrando que aquela moça, ela estava em estado de subjugação. O estado de subjugação já é um processo onde essa obsessão já caminhou um tanto mais e realmente precisa de alguém com uma certa autoridade para ajudar nesse desenrolar da história, para que se retire esses espíritos da mente, né? Para que essa pessoa possa ser libertada. E era o caso dessa moça, assim. Passou por um processo mais simples, mas a sua atitude mental estava focalizada em coisas muito negativas. Então precisava realmente de ajuda de outro. Então a obsessão tinha chegado a tal ponto que ela não conseguia sair sozinha.
Entretanto, todos aqueles esforços que ele fez, que ele tinha ali no seu pensamento, nos seus sentimentos, na sua boa vontade, ele não conseguiu. Só na outra noite é que Jesus pôde libertar aquela moça e também os espíritos obsessores. Então ele ficou cismado. O que estava acontecendo ali? E ele tinha uma vontade muito grande que aquela luta contra o mal se acabasse. E com muitas ideias, com muitas dúvidas, ele pediu então uma conversa um dia com Jesus. E numa noite tranquila ele chegou e foi conversar. Por quê? Porque ele tinha duas colocações para fazer. Primeiro, se o mestre tinha o poder de afastar aqueles espíritos malfazejos, por que ele não transmitia para eles, os apóstolos, aquele poder que ele tinha? Porque eles tinham condição, então, depois de fazer as mesmas coisas e, de uma certa forma, dominar os adversários do bem. Assim, eles ficariam mais fácil deles cumprirem a missão de espalhar a boa nova na terra. E se a segunda coisa era o seguinte: se era fácil para Jesus dominar e levar a cura dessas pessoas subjugadas assim, por que ele não fazia com que todos eles, esses espíritos do mal, se aproximassem, a fim de que pela sua autoridade, pelo poder que ele tinha, eles fossem convertidos ao reino de Deus? Ou seja, por que ele não provocava de uma certa forma, uma mudança forçada? Porque ele tinha um poder muito grande sobre aqueles espíritos ali que ainda estavam no mal. Então, com esse cérebro torturado por dúvidas assim, ele pediu essa conversa com Jesus. Procurou ele em particular, numa noite tranquila, expôs as suas inquietações, as suas dúvidas e as suas ideias. O mestre, depois de escutar ele atentamente, como ele sempre fazia, com seriedade ele perguntou. Porque Jesus, ele fazia muito isso, pode ver nos estudos aí, que ao invés dele responder diretamente, ele fazia uma nova pergunta, para levar aquela pessoa à reflexão. E assim ele fez com Tadeu. Tadeu, qual é o principal objetivo da tua vida? E ele, por uma inspiração superior, respondeu para Jesus: Mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Então Jesus falou outra coisa para ele: mas se procuras realizar no seu coração o reino de Deus, por que reclamas que o adversário faça isso em primeiro lugar? Por que reclamas a mudança do outro e esquece as tuas próprias necessidades nesse sentido? Naquele momento ele dá um puxãozinho de orelha, lá em Tadeu, dizendo que ele não estava focado no objetivo principal da vida dele. E Cristo acentua: se a sua busca é trazer para o coração o reino do Pai, temos que começar por nós mesmos, e tendo compreensão de que todos nós somos irmãos e estamos no mesmo caminho. E aí ele fica curioso: mas Senhor, os espíritos do mal também são nossos irmãos? E a explicação de Jesus: sim, Tadeu, toda a criação é de Deus. Não existe um outro criador, um criador para o bem e um criador para o mal. Esses que vestem a túnica do mal, um dia envergarão a túnica do bem. Vamos por parte nessa interpretação. É claro que não foi à toa, porque Jesus não dava ponto sem nó, que ele explicou para Tadeu dessa forma e disse para ele: e compreendendo que todos somos irmãos, estamos no meio do caminho, estamos no mesmo caminho. Por que essa compreensão de que todos somos irmãos? Porque ele chamou Tadeu a esse entendimento
de que nós somos irmãos. Por que essa importância? Porque se nós compreendêssemos do fundo da alma que nós somos irmãos, porque nós sabemos que nós somos filhos do mesmo Pai, mas se nós compreendêssemos totalmente dentro de nós que nós somos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai, portanto, e nos considerássemos dessa forma, muitas barreiras seriam removidas da nossa vida. Muitas barreiras seriam removidas do mundo com essa consideração. Por quê? Porque o irmão a gente enxerga diferente. Se a gente pensar em nosso irmão consanguíneo, a gente perdoa mais fácil. A gente julga menos. Releva as atitudes do irmão. Meu irmão não fez tal coisa, ou meu irmão fez tal coisa. Ah, mas ele é assim mesmo, ele é distraído. Ele leva a vida dele diferente da minha. Mas ele é meu irmão. Os nossos irmãos lá do sul estão passando por uma dificuldade muito grande. Os nossos irmãos estão em provação coletiva. Ou aquelas pessoas lá do sul estão passando por uma provação coletiva. Os meus irmãos, eu vou perguntar, o que será que eu posso fazer para eles? Quando eu penso neles somente como pessoas lá do sul, eu já começo a pensar, o que será que eles fizeram para merecer estar naquela situação? Então, quando eu olho as pessoas como irmãos, mesmo que eles estejam longe de nós, a situação fica diferente. O irmão pode estar em entendimento diferente, fazer o bem ou fazer o mal. Porque Jesus colocou isso para a gente. Uns podem estar esclarecidos e outros não. Alguns com ações no bem e outros não. Irmãos, nós compreendemos mais. Irmãos, nós não combatemos. Por isso que em determinado momento, Jesus ensinou a amar os nossos inimigos. Por quê? Porque eles também são os nossos irmãos, são nossos familiares. E como disse Jesus, somos irmãos e estamos todos no mesmo caminho, que é o caminho da evolução. Mas tem irmãos que ainda fazem coisas muito ruins. Nós devemos aceitar? O irmão sim, as coisas não. Porque nós não devemos ser coniventes com as coisas erradas. Deus é justo, bom e misericordioso. Ele não combate nenhum dos seus filhos, mesmo se ele esteja agindo ainda nessa ignorância. Mas ele ensina. E nós também, quando vermos uma outra pessoa que está fazendo alguma coisa negativa, nós não vamos ser coniventes com o erro dele. Mas a gente tem que ter entendimento que ele é nosso irmão, que a gente não pode colocar sentimentos negativos. Nós não devemos odiar porque é nosso irmão. E devemos desejar a sua recuperação, a sua mudança de sentimento. Vocês viram como que muda? E como Jesus, nas suas palavras, ele colocava um ensino muito grande? Foi isso que ele colocou para Tadeu. Mas Tadeu não se conformava com aquela luta ser travada. Por que o mal podia atrapalhar tanto a situação? Ele, no seu entusiasmo, na sua boa vontade e até na sua ingenuidade, ele pergunta para Jesus, mas não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? E o mestre, sem se surpreender com o pensamento dele, porque ele conhecia o discípulo amado, assim como ele conhece todos nós e sabe que todos nós questionamos as coisas imediatas de uma forma egoísta diante dos acontecimentos,
ele olha então para Tadeu com uma nova pergunta. Por que motivo Deus não procede assim? Acaso acha que temos mais sabedoria e amor maior que o Pai? Ou seja, acha que nós, meros mortais, né, temos capacidade para questionar os desígnios de Deus? Aí a gente vê a sabedoria de Kardec, quando ele foi lá publicar o Livro dos Espíritos, que ele coloca a primeira questão naquele lugar. Alguém sabe, acho que todo mundo sabe, alguém quer falar qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Não? Que é Deus? E a resposta dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema do universo. Acaso acha que temos mais sabedoria e amor maior que o Pai? Não, porque Deus é a inteligência suprema, é a bondade suprema, o Criador. Então, primeiro de tudo é Deus. Nós temos que confiar em Deus em tudo, nas facilidades e nas dificuldades, na grandiosidade da providência divina, no seu amor, na sua justiça e na sua misericórdia. Mas por que Deus não impõe a melhoria para os seus filhos? Para aqueles que se desviam do caminho do bem? Ele não impõe. Ele dá oportunidade de remissão dos erros. Ele dá oportunidade de escolhas e coloca as leis divinas para a gente receber as consequências. Mas Jesus também não impôs a nenhum dos seus apóstolos que o seguissem. Ele escolheu os 12 apóstolos e os convidou. Isso está nos evangelhos. Ele não usou nada de diferente. Quando, por exemplo, está no Evangelho de Mateus, ele andando à beira do mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão, Pedro e André, viu ele jogando as redes ao mar porque eram pescadores. Ele então olha para eles e diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eles soltaram as redes e seguiram Jesus. E assim também aconteceu com os outros apóstolos. Ele não usou de nenhuma artimanha, de nenhum poder. Ele convidou os discípulos ao bem, ao conhecimento, e mais tarde para divulgar a boa nova, os seus ensinos. Por que eles aceitaram? Porque eles tinham os corações preparados para aquela missão. Então eles aceitaram aquele convite de Jesus. Mas a mente inquieta de Tadeu fervilhava assim com aquelas ideias mirabolantes para cessar a luta contra o mal. E ele então queria fazer alguma coisa. Ele para Jesus falava para Jesus que queria que todos se convertessem. Jesus deu outra lição. Ele falava em fim da luta. E Jesus disse: Tadeu, jamais esqueçamos a necessidade do bom combate. Olha só a diferença. Um queria o fim da luta, e ele fala de batalha, ele fala de luta, mas não fala de conflito. Ele fala da necessidade de bom combate. Necessidade. Com muita habilidade que ele tinha, né, porque era um excelente pedagogo, ele estava aprofundando a lição que ele começou a dar lá no início, quando ele foi procurado, sobre o motivo da existência, motivo da nossa existência. A mesma pergunta que ele fez para Tadeu é a pergunta que é direcionada para todos nós. Qual que é o objetivo da tua existência? Qual que é o motivo da nossa existência? E a resposta é a mesma. Instalar o reino de Deus no nosso coração.
é trazer para nós as virtudes divinas, para o âmago do nosso ser, realmente para a nossa vivência. É por isso que nós estamos aqui. Mas por que essa necessidade do bom combate? Para que isso aconteça? Porque nós temos imperfeições a serem combatidas. Nas nossas experiências na vida terrestre, muitas coisas nós deixamos que o nosso coração se desviasse. E muitas situações nós ficamos devendo de uma certa forma para a justiça divina. Então esse bom combate é a luta interior pelo aperfeiçoamento individual. É o combate às nossas deficiências morais, que cada um tem que fazer para que se estabeleça o reino de Deus dentro de nós. Que o reino de Deus, o que é? É o reino de amor, de sabedoria, de bondade, a semelhança do nosso Pai. E é para isso que nós estamos aqui. Então Jesus mostrou ali para Tadeu que é responsabilidade de cada um, que cada um tem pela sua própria melhoria, para que as virtudes divinas estejam em nós, porque a gente tem, todos nós, essas virtudes latentes, só que a gente tem que aprender a deixar germinar elas dentro de nós. Ele mostrou para Tadeu que ele também estava num processo de transformação. Por que você está esquecendo da sua vida aqui? Por que você está cuidando ali, achando que o outro precisa fazer isso em primeiro lugar? Esse bom combate que ele disse para ele, que ele convidou Tadeu a pensar, é essa luta que todo cristão tem que fazer. Mas não é contra ninguém, é a favor da sua própria elevação. Esse é o bom combate. Mas vamos lembrar algumas passagens do Cristo. Uma, quando Pedro, pescador de Cafarnaum, depois de Cristo estar conversando com ele e ter dado a entender para ele, para o apóstolo, como que ele ia desencarnar, como seria seu desencarne, ele, vendo que atrás da sua pessoa estava João, o discípulo de Jesus, outro apóstolo ali, ele olhou para Jesus e perguntou: e deixa aí, o que será? Ele falou dele, Jesus estava falando o que aconteceria com Pedro. E ele falou assim: e deixa aí, o que será? E a resposta de Jesus: que te importa os outros? Segue-me tu. No popular, né? Mas com muito jeito, é como se ele falasse para ele: Pedro, cuida da tua vida. Mas é lógico que aquilo ali era uma lição muito importante, porque a nossa vida é muito assim. Ela é pautada no outro, principalmente quando a gente é mais novo. Nas nossas inseguranças, na nossa imaturidade, a gente pauta a nossa vida no outro. Observamos as atitudes deles, aí a gente julga e vê tudo que o outro faz de acordo com o que temos no coração. A gente condena, a gente julga ou a gente abençoa. Para muitas pessoas, a vida do outro interessa mais do que a própria. Pensa mais na vida do outro do que a própria. Vê o caminhar da outra pessoa, mas não vê o caminhar do irmão. Olha a outra pessoa como se fosse um adversário, porque talvez esteja no mesmo emprego, talvez esteja numa situação ali, mas vê como adversário e usa muitas situações a maledicência, calunia, humilha, rebaixa as pessoas, mas porque está prestando atenção na vida do outro. Em muitas situações também nós tomamos decisões pautadas no que o outro vai pensar. Nossa, mas se eu fizer isso, lá ó, Paulinho tá me olhando lá de trás, se eu fizer isso,
não vai dar certo. Ou eu vou fazer isso porque as pessoas têm que me olhar dessa forma assim. Hoje no mundo da rede social é muito assim, né? Posta uma coisa porque quer os likes, as curtidas das pessoas. E na vida também é assim. As pessoas fazemos, vamos dizer assim, mas está pensando muito no que o outro vai pensar. Às vezes quer mostrar as atitudes para o outro, não porque aquilo ali está dentro de si. Muitos fazem a caridade, vamos dizer assim, está lá no óbolo da viúva, né? Muitos fazem a caridade para mostrar, jogam o mundão lá para mostrar para as pessoas que é caridoso. E a vida é mesmo assim, a gente vive pensando no outro. Muitas vezes é a nossa aparência. Nós não somos nós mesmos. Muitas vezes a gente deixa de seguir a nossa própria determinação porque a gente está pensando no que o outro vai pensar. Ou porque a gente quer ser aceito por aquele grupo. Só que a gente tem que pensar que nós temos que cuidar da nossa vida, das nossas escolhas, do que Jesus falou, segue-me tu. E diante do outro, do erro do outro, a gente tem que se manter na nossa verdade, no trabalho e no bem. Porque cada um tem que travar a própria luta da sua vida. Nós somos seres individuais. Tem outra passagem, só um minuto que eu vou ver as horas aqui, que eu acho que o relógio parou. Tem outra passagem de Jesus, onde ele fala que nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Ou seja, todos aqueles que estão vestindo a túnica do mal, um dia envergarão a túnica do bem. Porque como disse Emmanuel, olha ali, o bom pastor permanece vigilante. Se o irmão está desviado das leis, está fazendo alguma coisa que está a contragosto nosso, se a gente está percebendo que está errado com alguma coisa nesse sentido, o que a gente tem que fazer? Usar a lição de Jesus. Segue-me. Segue-me. Quem importa o outro? Segue-me tu. Jesus no texto depois aconselha: abraça sempre o teu irmão. Se o mal aparece é para que façamos algo para que o bem saia vitorioso. Será sempre uma oportunidade de trabalho, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos. Ou seja, não é esquecer, é não pensar na vida do outro nos nossos julgamentos. Mas o que a gente pode instruir, a gente vai fazer. O que a gente pode auxiliar, a gente vai auxiliar. Que a gente conta sempre com o apoio uns dos outros na nossa vida. E principalmente com o amparo de Deus. Mas a responsabilidade da vida de cada um é própria, né? E não há mudança brusca, não há milagres, não há salto na nossa evolução. A gente vai vivendo dia a dia, nós nos transformamos com certeza com um bom combate, com as nossas lutas interiores. E todos recebem o convite de transformação. Só que alguns, como disse Jesus, ainda não estão preparados para a luz, né? Ainda não têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvir que necessitam. Mas tudo caminha para chegar aonde precisa, porque o objetivo do espírito é a evolução e é o bem. Ninguém vai ficar permanentemente no mal. Então o apóstolo ali, já entendendo a lição, ele ainda ficou preocupado com a situação, porque ele não tinha conseguido afastar a entidade daquela moça. Então ele pergunta para Jesus: mas Jesus, o que farei então para afastar as entidades das sombras? O que eu preciso? E Jesus deu ensinamento novamente, falou novamente. O que Jesus tinha?
o que ele não tinha, né? Aí ele voltou na explicação lá desde o começo. Para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo esse o objetivo da tua vida. O que ele necessitava? Trazer as vivências do que ele estava aprendendo para dentro de si. É isso que precisava para auxiliar aquela moça. A autoridade moral que Cristo tinha. Porque Cristo, ele não só falava, Cristo, ele vivia todo o ensinamento. Porque é fácil eu estudar, eu pegar uma lição e eu vim cá para falar sobre o bem, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o perdão, sobre a bondade, a caridade. Mas isso não me torna uma pessoa boa. Agora, se eu viver tudo isso, se eu começar, se eu for realmente experienciando todas essas coisas positivas, um dia eu vou ser um espírito melhor. E vou ter essa autoridade moral que Jesus tem. Lógico que isso aí é galgando muitas e muitas e muitas encarnações. Só que esse é o processo que a gente passa. Jesus então disse: só o amor divino é bastante forte para converter a alma à verdade. Capacita-te. Ou seja, essa autoridade que ele precisava. Conta que na narrativa, Jesus no outro dia, ele fala para Tadeu e para todos os outros, arrematando aquelas lições sobre as influências espirituais. Porque ali eles livraram, não tiraram aquela moça da situação, tantas outras pessoas que estavam sendo subjugadas. Mas o que ele explicou no momento? Ele disse o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí, e ao chegar, acha a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Ele fala da mudança da casa mental que precisa. Para quando a gente está nessas influências perniciosas, não só em caso de subjugação, mas de pensamentos negativos, a gente precisa muito da oração e da vigilância nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Porque a mudança da casa mental é o que vai fazer que quando a gente se livra dessas energias pesadas, elas não voltem, para que aqueles espíritos não retornem para causar novas obsessões, novos pensamentos negativos. Ele compara ali a nossa casa mental como uma residência. E ali os pensamentos são os causadores. E quem que organiza a casa mental? É o proprietário. Nós que temos que organizar os nossos pensamentos. O mundo com certeza está cheio de obsessores, encarnados e desencarnados. Só que a gente se deixa influenciar ou não de acordo com a nossa sintonia. A gente procura, em muitas situações, um centro espírita, ou leva a pessoa para o centro espírita, vai lá, fala assim: nossa, mas não conseguiu melhorar em nada, não consegui melhorar em nada. Procura um outro centro, né? Será que não tem ninguém mais forte para ajudar nessa situação? Eu melhorei, mas voltou a situação. E é o que Cristo diz. Se a gente não tiver uma mudança de postura mental, o padrão mental da gente não modificar, não se livrar desse mal que existe dentro da gente, as coisas retornam. Lembrando que quando a gente faz a prece, falando lá do Pai Nosso, quando a gente pede a Deus para nos livrar do mal, é do mal interior que a gente está falando. A gente não está falando do mal do outro. A gente não está falando do mal que vai chegar na gente. Por isso que quando a gente vai fazer as coisas, a gente não tem que jogar a culpa do que está acontecendo com a gente nas outras pessoas, no vizinho, na educação que eu tive,
no governo, nisso ou naquilo. Primeiro é assim: segue-me tu. O que eu estou fazendo para melhorar na vida? O que eu estou fazendo para melhorar o pensamento do mundo, essa atmosfera do mundo? O que eu estou jogando nessa atmosfera de pensamento? Então é isso que Cristo quis colocar. Tem que mudar a sua postura mental. Porque todos nós temos muitas dificuldades. Nós somos muito imperfeitos e sugestionáveis. Todos nós, em um momento, em muitos momentos, sofremos as influências espirituais, uns mais, outros menos. Paulo de Tarso lá, ele deixa um ensinamento muito interessante. O bem que quero, eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Falando dessa luta que existe, esse conflito interno entre o bem e o mal, das escolhas ainda, ele estava colocando ali. Tem uma história para a gente estar fechando, que eu acho bem interessante que fala nessa luta. Que tinha um índio, que ele estava sentado ali perto da fogueira com o netinho dele. E estava falando para ele que existia coisas ruins dentro do coração. Que existia 2 lobos. E um estava sempre tentando dominar o coração. Um desses lobos tinha todos os sentimentos negativos. Era a raiva, era o ressentimento, todas as mágoas, a falta de perdão, né, o ódio, a avareza, a ambição. E ele lutava também com um outro ali que era justo, que era bom, tinha generosidade, com a fé, bondade. Ele explicava para o neto que eles ficavam se degladiando constantemente. E o netinho então perguntou para ele: mas vovô, qual que vence? E aí é a coisa para a gente: aquele que a gente alimentar mais. E qual lobo que nós estamos alimentando? Qual que é o padrão vibratório do nosso dia? A gente tem que começar a observar quais são os nossos pensamentos diários. O que eu penso mais? Tem hora que eu até anoto alguma coisa assim, porque essa descoberta da gente mesmo, tem hora que não é fácil. O que a gente pensa mais? O nosso pensamento é a nossa sintonia. O nosso pensamento vai gerar consequências, vai gerar escolhas boas ou equivocadas. Como que a gente alimenta? O que a gente pensa? Os lugares que a gente escolhe frequentar? O que a gente consome? Quais alimentos que a gente consome? As leituras que nós fazemos? O que nós assistimos? O que chama mais atenção dos vídeos que a gente vê? É interessante a gente pensar lá na nossa rede social. Quem tem rede social a gente vê. Se a gente faz uma busca lá, depois vem as outras páginas pedindo assim amizade, pedindo mostrando conteúdo. A inteligência artificial é isso aí. Mostrando conteúdo. Ou seja, se eu vou lá e busco uma mensagem edificante, vem coisas nesse sentido. Se eu coloco coisas mais degradantes, vai vir coisa nesse sentido também. E assim é a nossa sintonia. Se eu coloco meu padrão de pensamento numa coisa, são as nossas aproximações. O que eu mais penso? O que eu mais gosto de conversar com as pessoas? Essa é a atmosfera que vai se formando em torno de nós. Eu escolho entre o trabalho do bem ou a ociosidade. Qual que é essa luta que eu quero ter? Então a gente tem que pensar. É preciso saber viver. É preciso usar esse poder de escolha, o nosso livre-arbítrio, para fazer as nossas escolhas pautadas no bem
e nos ensinamentos do Cristo. Quem tem essa consciência foca na existência, na tua existência, na própria existência. Porque ensinamentos a gente tem. E a oportunidade de estar no mundo, num país, num planeta muito divino e muito especial a gente tem. Então que a gente possa aproveitar. Obrigado pela paciência e pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos. Todos. A música sempre é cantada. Pelos caminhos do existe o mal e o bem. Ajude sempre que possa. Não olhe como e a quem. Entre verdades e mentiras, você